Uma influencer deu uma justificativa para a existência de pregadores como Dave e Leonardo, que são geralmente acusados de serem os pregadores do amor. Ela disse, não, eles têm uma função sim, a pregação do amor tem uma função sim. Tá certo isso? Será que ele está de fato cumprindo uma função aí para o reino de Deus? Bora lá ver mais sobre isso. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Vamos aqui, o nome dela é Tami Taine. Ela deu uma justificativa, falou, não, tem os pregadores do amor, eles têm sim a sua função. Vamos ver o que ela fala. Eu coloquei esse vídeo vou colocar esse vídeo porque eu acredito que é a perspectiva de muita gente. Então vamos lá. Os pastores de hoje só pregam o amor a Cristo e não pregam o morrer para Cristo. É que eles são evangelistas. Quando você entende que há uma diferença entre ser pastor e ser evangelista... Desculpa pausar, mas a justificativa dela é essa. Tá vendo? Tem esses pastores que pregam só sobre o amor. É que eles são evangelistas. Então a grande função do evangelista não é falar dessa mensagem do morrer para Cristo, que é o arrependimento, mas é a mensagem do amor, para atrair as pessoas, né? A sua cabeça faz assim, ó. Evangelista é um dom ministerial descrito em Efésios 4:11, que é diferente do dom de pastor. Quer ver um exemplo de evangelista na Bíblia? Filipe, ele só aparecia, falava sobre Cristo, sobre o Messias, a pessoa aceitava Jesus e ele era levado pelo Espírito Santo para outro lugar. O Espírito Santo levou ele lá no deserto para falar com o eunuco. Ele explicou a passagem lá para o eunuco, falou de Jesus e sumiu. Já foi para outro lugar para falar de Jesus para outras pessoas. Então, assim, não ache que é errado você pregar falando do amor de Cristo para os perdidos. O que é errado é crente querer ficar só se alimentando da palavra do evangelista. Não buscar ser discipulado, não buscar um pastor, não buscar conhecimento da palavra, não buscar o seu amadurecimento na fé. Muitas pessoas falam do Dave Leonardo, por exemplo, né? Que ele só fala mansinho, ele só prega o amor. Esse é o chamado ministerial dele. Você vê que os não cristãos escutam muito ele, gostam muito dele, né? Geralmente os evangelistas, eles têm dom de cura, de libertação. Onde eles vão, vem aquela multidão de pessoas para receber cura, para ver milagres. Porque a palavra de Deus diz que alguns sinais são para as pessoas crerem. Não que as pessoas só vão crer se tiver sinais, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas muitas vezes o não crente precisa desses sinais para confiar na palavra. Basicamente é isso aí, né? Basicamente é isso aí. Então a justificativa seria, ele é um evangelista. A ideia seria, ele pesca o peixe. Quem limpa o peixe seria outra pessoa. Eu acredito que boa parte dos evangélicos, eles creem como ela, porque foram ensinados assim. Eu não creio assim. Eu acredito que está errado, mas eu acredito até que muita gente, até com a melhor das intenções, fala o que ela acabou de falar aqui. Então vamos lá. Vamos ver o que é o evangelho. Como o evangelho deve ser pregado? Paulo, de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E o termo justificação pela fé é a maneira pela qual Deus nos declara justos e, obviamente, salvos. Então, qual é a maneira de irmos a Cristo? Qual a maneira de sermos salvos? Paulo está dizendo, a lei se tornou o nosso aio. O termo aio, do grego paidagogos, refere-se a uma figura comum na sociedade greco-romana, da época de Paulo. Ele era uma espécie de tutor ou guardião encarregado de supervisionar a educação e o comportamento de crianças e adolescentes, geralmente aí de famílias mais abastadas. O tutor, portanto, era o mestre, que conduzia o jovem à maturidade. Paulo, então, pega a figura do tutor e compara-o à lei. Ele diz, a lei é esse mestre, que nos conduz a Cristo. O que ele quer dizer com isso? A lei é resumida em 10 mandamentos. É a pregação da lei, diz Paulo, que leva à graça. Como assim, pastor? O evangelista não começa falando do amor de Deus, ou da graça. Ele começa expondo os pecados dos homens. Ao expor a lei, ele mostra que esses homens não conseguem obedecê-la, e então que eles estão perdidos, o que os leva até Cristo. Perceber o seu estado de perdição é o que de fato os leva a Cristo. Perceber que estão doentes é o que os leva ao médico. É exatamente isso que a gente vê em Paulo, lá em Romanos capítulo 7. Ele começa a descrever a sua conversão. E como a conversão se deu? Ele fala que foi exatamente através desse processo, a lei. Ele diz assim, ele chega até a dizer, eu não teria conhecido o meu pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. E ele diz, olha, desventurado homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele vai descrevendo ali como que a lei
o colocou num estado de convicção de pecado, a ponto de ele perceber, não há chance para mim, eu sou maligno, eu não sou bom, eu preciso que alguém me salve, porque eu estou perdido. Você se lembra que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo teria como uma das grandes obras convencer do pecado? Não é interessante isso? Convencer do pecado, do juízo e da justiça. É interessante que, apesar de boa parte dos cristãos hoje acreditarem que o amor era a tônica do Evangelho, a tônica da missão do Espírito Santo, Jesus vem e diz que o Espírito Santo, ele virá para convencer do pecado, do juízo e da justiça. E Cristo, a pregação de Cristo, o maior evangelista de todos, é um bom exemplo de como nós devemos fazer. Quando os evangelistas quiseram resumir em uma sentença a pregação de Jesus, eles fizeram assim. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É óbvio que Jesus não ficava apenas repetindo essas palavras. Mateus, ele está aqui fazendo o seguinte, ele está colocando qual era o enfoque, o ponto principal do ministério de Jesus. Os evangelistas, eles ouviram a pregação de Jesus e pensaram, qual é a tônica da pregação do mestre? Era levar as pessoas ao arrependimento. Era assim que Jesus evangelizava. Se o amor fosse o grande foco do evangelista, do ministério de Jesus, Mateus resumiria assim a pregação de Jesus. A partir dali, passou Jesus a pregar, Deus ama vocês, o reino está próximo. Mas não foi isso. Agora, outro exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Ele, o grande evangelista que evangelizando Félix, um governador romano, sobre o que ele pregou. E quando Paulo falou sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse, por agora pode ir, quando eu tiver oportunidade chamarei você. Paulo não pregou apenas sobre o amor. Se ele falasse sobre amor apenas, Félix, Deus te ama e tem um propósito para você. Você acha que Félix teria ficado amedrontado? Não. Diz o texto que Paulo estava pregando para um ímpio, Paulo estava evangelizando um ímpio, e a tônica foi, falou sobre a ira de Deus, falou sobre a justiça de Deus, sobre o juízo vindouro. Outro exemplo de evangelista, o Jeremias. Ele era um profeta, pastor. Mas o profeta é um evangelista. O povo se desviava da palavra de Deus e vinha o profeta expondo seus pecados para que o povo então fosse levado ao arrependimento. Jeremias, ele lutou contra os falsos profetas da época, que eram profetas do amor. Jeremias dizia, se vocês não se arrependerem, a Babilônia virá. Suas mulheres serão violentadas, seus filhos serão aniquilados, seus maridos trucidados, o templo será destruído e a lavoura arruinada. Mas o falso pastor da época considerava que Jeremias era falso, um fariseu. Eles diziam, Deus nos ama, Ele fez uma aliança conosco. Isso que Jeremias diz, de modo algum acontecerá. Isso aí é religiosidade, farisaísmo. É óbvio que o farisaísmo aqui é um anacronismo, nem existia ainda na época esse termo, mas eu quero retratar aqui essa figura de linguagem. E aí, justamente essa pregação do amor fez com que o povo ficasse em paz em relação aos seus pecados e fosse em paz como escravos para a Babilônia. E este é o grande perigo de falar do amor de Deus sem primeiro expor a lei, sem primeiro chamar o arrependimento. A mensagem da graça e do amor é parte fundamental do Evangelho, é a boa nova. Mas de início, a pregação evangelística começa com arrependimento. Falar de amor sem falar de arrependimento é um perigo. Os ímpios, eles vão ao culto, mas em busca de consolo, não de verdade. E aí se você começa a pregar, Deus te ama, olha, se abandonaram você, não desanime. E essa pessoa pode até sair dali consolada, animadíssima, mas não significa que ela se converteu. O exemplo que eu sempre dou é sobre o pregador, essa ilustração já foi usada tantas vezes, o pregador lá com a nota de R$100, que ele joga no chão e maceta e pisa e cospe, depois ele levanta a nota e fala, vocês ainda querem essa nota? E todo mundo diz, óbvio, é assim vocês também são, vocês são assim também, tá vendo? Olha, vocês podem ter, o mundo pode ter cuspido em você, o mundo pode ter pisado em você, mas vocês ainda têm valor. E aí, olha que coisa, eu me lembro de um evento evangelístico em que o pastor falou sobre isso. Usou essa figura, essa analogia. E aí o homem estava lá, um homem estava lá, um ímpio, ouvindo pela primeira vez o evangelho. Ele havia acabado de se divorciar, porque ele não era um cara muito fácil, mas ele não reconhece isso. Ele acha que o problema estava apenas na esposa. Agora ele ouviu essa história, a esposa dele que o havia colocado para fora de casa. E agora ele ouviu a história da nota, que ele anota. Ele foi rejeitado, cuspido, mas ele ainda tem valor. Esse homem ouviu essa história, voltou para casa profundamente arrependido, tentando acertar as coisas com a sua esposa? Não, ele saiu dali animado,
pensando em buscar uma nova parceira. Afinal, ainda que você tenha sido rejeitado, você não perdeu seu valor. A falsa religião, ela promove e promove muito consolo. Rogers, um dos pais da psicologia, ele abandonou sua esposa no leito de morte. Ela estava enferma, ele olhou para ela e falou, não, eu preciso de uma novinha. Abandonou sua esposa, arranjou outra mulher, mas se sentiu muito culpado. A mulher dele havia morrido, e então ele, cheio de culpa, foi até esse Chico Xavier da época, e a mulher dele disse para ele, não se importe, eu te perdoo. E ele ficou em paz. Tá vendo? Tá vendo que a mentira pode trazer paz? Como o Paulo disse que nos últimos tempos os homens iriam se cercar de pregadores que falam apenas aquilo que o povo quer ouvir. Ora, seria como ir ao médico. Você está em estado terminal. Você entra receoso, com medo do resultado dos exames, mas aí ele te consola. Sabe o que ele diz? Não tem problema nenhum, não. Ele vê lá, você podre, ele diz, não se preocupe. E você sai dali aliviado, mas sem tomar as medidas drásticas para que você pudesse ter uma chance de ser salvo. Então você morre, animado, consolado, mas morre. O falso evangelho, que é apenas do amor, ele faz isso. A pessoa não se converte verdadeiramente. Ela apenas tem consolo. E pior, muitas dessas pessoas acabam se tornando membros de igreja, mas não se converteram de fato. Eu vou lhe dar um exemplo. Muitas vezes eu ouço pessoas me dizendo assim aqui, pastor, não, apenas prega o evangelho, pare de falar sobre psicologia. Mas sabe o interessante? A psicologia tem transformado todo pecado em transtorno, doença. Sabe a quantidade de relatos que eu tenho assim, exatamente assim. Pastor, enquanto eu ficava dizendo que aquele meu comportamento pecaminoso era transtorno, eu não conseguia romper. Eu continuava numa espiral, num buraco, dando volta. E ao ouvir, quando você pregou e disse isso aí não é doença coisa alguma, e expôs, e mostrou a fraude, eu então, como se despertasse, que a minha mente se abrisse. Eu percebi o meu pecado e então eu consegui romper. Uma seguidora está lá no meu Instagram, esse relato também, ela estava obesa, e ela dizia, não, é transtorno. E ela me ouvindo falar, não é transtorno, é pecado. Entra lá no meu Instagram. Aí tem lá, ela pesava não sei quantos quilos, mas estava bem obesa. E ao ouvir isso, eu falando, olha, a psicologia está te enganando, isso aqui não é verdade. Ela viu seu erro, viu seu pecado e emagreceu absurdamente. Tá vendo? Ao falar que a psicologia engana, eu estou pregando o evangelho, porque o evangelho começa com a pregação da lei. O que é a pregação da lei? A pregação da lei é o raio-x, que expõe o nosso coração, que mostra o nosso pecado. Porque a Bíblia diz que o homem está em um estado de insensibilidade em relação ao seu pecado. Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, diz a Escritura. A palavra é martelo que esmiuça a penha. Mas o evangelho do amor, do só amor, não é martelo que esmiuça a penha. É o amaciante que amacia a carne. Tem famoso que se converte genuinamente, mas é raro. Mas aí a gente ouve lá o famoso, ele e a mulher se converteu. E ela continua andando pelada. As músicas que ela canta, horríveis. E ela continua, já está 3, 4, 5 anos na igreja, pelada e com músicas horríveis. Como? Por que isso? Essa famosa estava passando por um momento difícil. E ela queria o quê? Consolo. E ela ouviu o pastor. O pastor lhe disse o que ela queria ouvir, que ela é amada, que ela tem um propósito. E ele só falou sobre isso. Agora ela está convertida. Lembra que Jesus criticou os fariseus que eles faziam prosélitos e os tornavam 2 vezes condenados ao inferno? O que Jesus quis dizer com isso? É que antes aquelas pessoas estavam perdidas, mas agora elas se converteram. Só que elas continuam perdidas, mas acham que estão salvas, o que as torna mais endurecidas ainda para o genuíno evangelho. Pois quando alguém lhe apresentar o evangelho, o remédio para a sua alma, elas dirão, eu não preciso, eu já tomei, eu já sou cristão. Por isso, aqueles fariseus que pregavam um falso evangelho tornavam as pessoas 2 vezes condenadas ao inferno, ou seja, tornavam a situação daquelas pessoas pior. O evangelho, de fato, é a boa notícia. É a notícia da mensagem do perdão de Deus para qualquer um. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado. Você pode ter sido como Paulo, que perseguiu a igreja. Há perdão para você. Cristo é o perdão. Cristo é o remédio que todo homem precisa. Porém, antes de anunciar o remédio, nós precisamos mostrar às pessoas qual é o verdadeiro problema delas.
não é autoestima baixa. Não é que os seus sonhos não se realizaram, que as pessoas desprezaram. Não, 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 não. Que elas são pobres. Não, o problema delas é o pecado. É o fato de que elas estão debaixo da ira de Deus. É a verdade de que elas estão perdidas e precisam ser justificadas pela fé em Cristo Jesus. Falar do amor de Deus sem falar sobre arrependimento é pregar um evangelho pela metade. E uma meia-verdade é uma mentira completa. Devemos sim concluir a pregação falando do amor de Deus. Concluir a pregação falando da boa notícia. Você pode ter sido como Manassés, que matou até o próprio filho. Tem esperança para você. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado, há esperança para você. Mas isso aqui é a parte final do evangelho. Primeiro, nós precisamos, como martelo que esmiuça a penha, quebrar o coração insensível dos ímpios. Porque de acordo com a Bíblia, um ímpio, até na lama, ele não tem percepção de sua sujeira. Não tem, não tem. Somente um milagre operado pelo Espírito Santo por meio da genuína pregação do Evangelho que expõe a lei é que o homem tem sensibilidade para seu pecado. E aí então, ele diz como Paulo, miserável homem que sou, quem pode me salvar? Aí a gente fala, Cristo Jesus, que veio ao mundo salvar os perdidos.